Luciana Rodrigues nunca imaginou que choraria na Avenida Paulista às 23h30 de uma terça-feira chuvosa, com o filho de 4 anos dormindo em seu colo, sem ter para onde ir. A chuva fina molhava a manta surrada que cobria Miguel, mas ela nem sentia mais o frio. Apenas abraçava o menino com força, murmurando para ele e para si mesma que iam ficar bem, que sempre ficavam bem, mesmo sabendo que desta vez era diferente. 3 dias na rua, 3 dias desde o despejo, e nenhuma solução à vista. Até que uma mulher parou um carro importado na frente dela, desceu com salto alto e casaco de lã caríssimo, olhou para Miguel dormindo e disse algo que mudaria tudo. Apoie o canal deixando seu like e comentário e vamos para nossa história. Beatriz Almeida não planejava parar o carro naquela noite. Estava voltando do Fasano depois de mais um jantar de negócios que se arrastou por 3 horas, discutindo margens de lucro e cronogramas de obra. O motorista tinha folga. Ela mesma dirigia o Mercedes pela Paulista quase vazia, apenas querendo chegar em casa, tomar banho e tentar dormir as 5 horas que permitia a si mesma antes de acordar e recomeçar tudo. Mas então viu a cena. Uma mulher jovem, sentada na calçada em frente ao prédio da Gazeta com uma criança nos braços, uma manta fina protegendo o menino da garoa. O rosto da mulher virado para baixo, os ombros tremendo. Beatriz pisou no freio antes de pensar. O carro parou bruscamente, arrancando uma buzina irritada de um táxi que vinha atrás. Ela ignorou, colocou o pisca-alerta e saiu. O salto Louboutin bateu no asfalto molhado enquanto se aproximava. Foi quando viu o rosto do menino. 4 anos, talvez 5. Cabelos escuros grudados na testa com suor mesmo com a chuva. Bochechas rosadas de febre ou cansaço. Dormindo profundamente, alheio ao mundo que desmoronava ao redor. Beatriz parou a 3 metros de distância. Algo dentro dela se partiu. Gabriel, seu filho, teria 7 anos agora se estivesse vivo. Teria aquele mesmo jeito de dormir, completamente entregue, confiante de que estaria seguro nos braços da mãe. Beatriz não chorava havia 2 anos. Desde o enterro, tinha se trancado numa carapaça de trabalho e frieza que a mantinha funcionando, mas não viva. Agora, parada naquela calçada molhada, sentiu algo rachar por dentro. A mulher levantou o rosto e Beatriz viu os olhos vermelhos, inchados de tanto chorar. Mas havia algo ali além do desespero. Havia dignidade, mesmo destruída. Havia uma força que lutava para não se apagar completamente. Beatriz deu mais um passo, sem saber o que dizer. A mulher a encarou com desconfiança e cansaço. Você precisa de ajuda, Beatriz falou, e a voz saiu mais rouca do que pretendia. A mulher apertou o menino contra o peito num gesto protetor. Não queremos esmola. As palavras eram firmes, mesmo vindo de alguém que claramente não tinha onde dormir, que estava encharcada e tremendo de frio. Beatriz sentiu respeito imediato por aquela recusa. Não é esmola, ela insistiu, dando outro passo. Tem um hotel vazio da empresa. Vocês podem ficar esta noite. Amanhã você decide o que fazer. A mulher hesitou, os olhos descendo para o filho dormindo. Beatriz viu o momento exato em que a necessidade venceu o orgulho. Foi sutil, apenas uma tensão nos ombros se afrouxando, a respiração ficando um pouco menos travada. Meu nome é Luciana. A voz dela saiu num sussurro exausto. Beatriz assentiu. Eu sou Beatriz. Vamos sair da chuva. O trajeto até o Hotel Comfort na Bela Vista foi silencioso. Luciana sentada no banco de trás. Miguel ainda dormindo no colo dela. Beatriz dirigindo com os olhos fixos na rua, mas a mente completamente em outro lugar. Em Gabriel, aos 5 anos, correndo pelo jardim da casa. Em Gabriel, no hospital depois do acidente, pequeno demais naquela cama de CTI. Em Gabriel, no caixão branco, parecendo apenas estar dormindo. Ela apertou o volante até os nós dos dedos ficarem brancos, forçando as imagens para longe. Não podia desmoronar agora, não na frente daquela mulher e daquela criança que precisavam de alguém forte, não de mais uma pessoa quebrada.
O hotel ficava num prédio antigo reformado, fachada Art Deco preservada. Beatriz tinha comprado o imóvel 6 meses atrás, com a intenção de transformar em apart-hotel, mas as obras estavam paradas, esperando a aprovação de não sei que documentação na prefeitura. O térreo funcionava. Tinha recepção 24 horas, com um funcionário que dormitava atrás do balcão. Ele despertou quando Beatriz entrou com Luciana e Miguel. "Dona Beatriz, boa noite!" O homem endireitou-se imediatamente, ajeitando o uniforme amarrotado. Ela apenas acenou com a cabeça. "Quarto 304, Roberto." "A senhora vai ficar?" "Não, é para eles." Roberto olhou para Luciana e Miguel, a surpresa clara no rosto, mas teve o bom senso de não fazer perguntas. Pegou uma chave real, daquelas antigas de metal, e entregou a Beatriz. O elevador subiu lentamente. Luciana continuava em silêncio, apenas segurando Miguel. O menino se mexeu um pouco, murmurando algo ininteligível antes de voltar a dormir. Beatriz sentiu o peito apertar novamente. O quarto 304 era simples, mas limpo. Cama de casal com lençóis brancos, uma poltrona perto da janela, banheiro pequeno, mas funcional. Luciana entrou devagar, como se tivesse medo de que tudo desaparecesse e se movesse rápido demais. Beatriz ficou na porta, observando enquanto ela deitava Miguel na cama com cuidado de quem teme acordar algo precioso. O menino se aconchegou imediatamente no travesseiro, ainda dormindo. Luciana ficou de pé ao lado da cama por um longo momento, apenas olhando para o filho. Então virou-se para Beatriz. "Por quê?" A voz dela saiu baixa, mas direta. "Por que você está fazendo isso?" Beatriz não tinha resposta pronta. Não podia dizer que era porque aquele menino dormindo a lembrava do filho morto. Não podia dizer que era porque nos últimos 2 anos tinha esquecido como era sentir algo que não fosse vazio. Não podia dizer que talvez estivesse tentando salvar alguém, já que não conseguiu salvar Gabriel. Então disse apenas a verdade parcial, porque alguém precisa. Luciana a encarou por um momento, como se estivesse tentando decifrar mentira ou segundas intenções. Depois, assentiu devagar. "Obrigada." Era apenas uma palavra, mas carregava o peso de 3 dias na rua, de meses lutando sozinha, de anos carregando responsabilidade grande demais para os ombros jovens. Beatriz assentiu de volta. "Descanse. Amanhã a gente conversa." Ela se virou para sair, mas a voz de Luciana a parou. "Eu vou pagar de volta. De algum jeito, eu vou pagar." Beatriz olhou por cima do ombro. Luciana estava de pé ao lado da cama, as roupas ainda molhadas grudando no corpo magro, o cabelo escorrendo água no chão, mas com os ombros erguidos e o queixo levantado. Dignidade ferida, mas não quebrada. "Você não me deve nada", Beatriz disse, "mas se quiser a gente conversa sobre isso amanhã." Beatriz não dormiu naquela noite. Ficou sentada na varanda do apartamento dela, no Jardim Paulista, observando a cidade iluminada se estendendo até o horizonte. A garrafa de vinho que abriu ficou pela metade. O trabalho que tinha trazido para casa continuou fechado na pasta. Ela apenas ficou ali, pensando em Luciana, em Miguel, em Gabriel, em como a vida era brutalmente injusta, em como uma mulher trabalhadora podia acabar na rua com um filho pequeno, enquanto ela, Beatriz, tinha apartamento de 200 metros quadrados que mal usava, tinha empresa faturando milhões que não a fazia feliz, tinha tudo que dinheiro podia comprar, exceto a única coisa que importava. Quando o sol começou a nascer, tingindo o céu de laranja e rosa, Beatriz tomou banho, vestiu um conjunto de alfaiataria bege e saiu. Parou numa padaria antes de ir ao hotel. Comprou pão francês quentinho, frios, frutas, suco, leite. Na recepção do Comfort, Roberto a cumprimentou com cara de quem não dormiu direito. "Eles ainda estão lá, dona Beatriz. Não desceram para nada." Ela assentiu e subiu. Bateu na porta do 304 às 8h30. Levou alguns segundos para Luciana atender. Quando abriu, estava com a mesma roupa de ontem, agora seca, mas amarrotada. Os olhos estavam inchados, mas descansados. Miguel apareceu atrás dela, segurando a perna da mãe,
olhando para Beatriz com aqueles olhos enormes e curiosos. Trouxe café da manhã. Beatriz ergueu as sacolas. Posso entrar? Eles comeram juntos. Beatriz sentada na poltrona, Luciana e Miguel na cama. O menino estava tímido no começo, mas o pão com queijo e presunto o ganhou rapidamente. Comeu com a fome de quem não fazia refeição decente há dias. Luciana comia devagar, controlado, como se ainda não acreditasse que aquela comida era real e dela. Beatriz observava em silêncio, deixando que eles se alimentassem antes de começar qualquer conversa. Foi Miguel quem quebrou o silêncio. Você é rica? Ele perguntou com a honestidade brutal das crianças. Luciana fechou os olhos mortificada. Miguel, a gente não pergunta essas coisas. Tudo bem, Beatriz sorriu. A primeira expressão genuína em dias. Sou sim. Tenho bastante dinheiro. E você tem casa? Ele continuou, ignorando o olhar de advertência da mãe. Tenho uma casa grande. O menino pensou nisso por um momento, mastigando o pão. Nós não temos casa mais. A mãe disse que a gente vai achar outra, mas ainda não achamos. O silêncio que seguiu foi pesado. Beatriz olhou para Luciana e viu a vergonha, a dor, o cansaço de ter que explicar para um filho de 4 anos por que eles estavam dormindo na rua. Beatriz respirou fundo. Luciana, posso fazer algumas perguntas? A mulher assentiu, tensa. Como você chegou nessa situação? E Luciana contou. Contou sobre o emprego de operadora de caixa no Extra que pagava 1.650, sobre como Miguel teve pneumonia e ficou internado 12 dias, sobre como ela precisou faltar repetidamente para cuidar dele e acabou demitida. Contou sobre a dívida de 3 lojas, 200 no cartão de crédito usada para comprar remédios, sobre o nome no SPC, sobre os 4 meses de aluguel atrasado que resultaram no despejo. Contou sobre ser filha única, com pais falecidos, sobre o pai de Miguel que sumiu quando soube da gravidez, sobre estar completamente sozinha no mundo, exceto pelo menino, que era tudo para ela. A voz de Luciana não falhou enquanto contava. Era a narrativa factual de uma vida que desmoronou não por escolhas ruins, mas por azar e circunstâncias. Beatriz ouviu tudo sem interromper. Quando Luciana terminou, o silêncio na sala era denso. Miguel tinha terminado de comer e estava deitado na cama, brincando com um aviãozinho de plástico surrado que tirara do bolso. O som dele, fazendo barulhos de motor, era o único ruído. Beatriz inclinou-se para a frente, cotovelos nos joelhos. Você quer trabalhar? Luciana a encarou surpresa. Claro que quero. Trabalho em qualquer coisa. Não quero esmola, não quero favor. Só quero uma chance. A intensidade naquelas palavras tocou algo em Beatriz. Ela reconhecia aquela determinação. Era a mesma que ela própria tinha quando começou na empresa da família aos 23 anos, querendo provar que não era apenas a filha mimada que podia construir algo sozinha. Tenho uma vaga de auxiliar administrativa na construtora, Beatriz disse. Salário R$ 2.400, carteira assinada, todos os benefícios. Tem creche na empresa para Miguel. Se você quiser, a vaga é sua. Luciana piscou, processando. Você está oferecendo um emprego? Estou. Mas não é favor, é oportunidade. O que você faz com ela depende só de você. As lágrimas vieram então, silenciosas escorrendo pelo rosto de Luciana. Ela cobriu o rosto com as mãos, os ombros tremendo. Miguel sentou-se imediatamente preocupado. Mãe, por que você está chorando? Está tudo bem? Está sim, filho. Luciana limpou o rosto rapidamente, rindo entre as lágrimas. Está tudo bem. São lágrimas boas. Ela olhou para Beatriz. Eu aceito, mas com condições. Beatriz arqueou a sobrancelha, curiosa. Quais? Eu pago o hotel. Pode descontar do salário parcelado. E quero trabalhar como qualquer funcionário, sem tratamento especial, sem pena. Se eu fizer algo errado, você me corrige. Se eu não servir, você me demite. Justo? Beatriz estendeu a mão. Justo. Luciana apertou a mão dela. O aperto era firme, de alguém fechando acordo sério, não aceitando caridade. Naquele momento,
Beatriz soube que tinha tomado a decisão certa. Aquela mulher não queria ser salva, queria uma chance de se salvar. Nos dias seguintes, Luciana começou a trabalhar. Beatriz a instalou num dos apartamentos reformados do Comfort, temporariamente descontando 300 rales por mês do salário. Luciana insistiu no desconto, mesmo Beatriz dizendo que não era necessário. Mas ela foi inflexível. Queria pagar o próprio caminho. O trabalho era simples no começo. Organizar arquivos, atender telefone, agendar reuniões. Mas Luciana aprendia rápido. Em 2 semanas, já tinha reorganizado todo o sistema de arquivamento da empresa, que estava caótico há anos. Em 1 mês, estava ajudando com planilhas, conferindo orçamentos, pegando tarefas que ninguém mais queria fazer e executando com precisão. Miguel ficava na creche da empresa durante o dia. Era espaço pequeno, mas bem equipado, com 3 outras crianças de funcionários. O menino se adaptou rapidamente. Era alegre, educado, carismático, do jeito que apenas crianças podem ser. Os funcionários o adoravam. O segurança dava pirulito para ele toda manhã. A moça da limpeza guardava os melhores lanches. A recepcionista deixava ele desenhar no verso de papéis descartados. E Beatriz começou a passar tempo com eles. Não planejou. Apenas aconteceu. Um almoço juntas na primeira semana, porque Luciana estava comendo sozinha no refeitório e Beatriz desceu para buscar café e acabou ficando. Um fim de semana no parque, porque Miguel mencionou que queria ver os patos e Beatriz não tinha nada planejado mesmo. Pequenos momentos que foram se acumulando, construindo algo que nenhuma das duas sabia nomear ainda. Foi numa sexta-feira, 6 semanas depois do encontro na Paulista, que tudo mudou. Miguel teve febre alta na creche. Luciana recebeu a ligação e entrou em pânico imediato. Beatriz estava em reunião quando viu Luciana passar correndo pelo corredor, o rosto branco, as mãos tremendo. Desculpa, Beatriz interrompeu os arquitetos no meio da apresentação. Preciso resolver algo. 5 minutos. Ela saiu e encontrou Luciana na recepção, pegando Miguel no colo. O menino estava vermelho, chorando baixinho, claramente mal. Luciana segurava ele com força, murmurando tranquilizações que não convenciam nem ela mesma. O que aconteceu? Beatriz chegou perto. Febre. Ele está com febre. Preciso levá-lo ao hospital. O pânico na voz de Luciana era palpável. Beatriz entendeu imediatamente. A pneumonia. O trauma de quase perder o filho. Vem, eu levo vocês. Beatriz pegou a bolsa. Meu carro está aqui. Luciana ia protestar, mas outra onda de choro de Miguel a deteve. Ela apenas assentiu e deixou Beatriz conduzi-los. O Einstein ficava a 20 minutos dali. Beatriz dirigiu rápido, mas seguro, ligando para o hospital no caminho, usando os contatos que tinha para garantir que seriam atendidos imediatamente. No banco de trás, Luciana segurava Miguel, verificando a temperatura dele a cada 30 segundos com a mão na testa. Vai ficar bem, filho. Vai ficar bem. As palavras eram mantra desesperado. No hospital, foram levados direto para a sala de emergência pediátrica. O médico examinou Miguel, enquanto Luciana respondia perguntas, o corpo inteiro tenso. Beatriz ficou do lado de fora, andando de um lado para o outro, as memórias invadindo sem permissão. Gabriel na UTI. Gabriel com tubos e monitores. Gabriel pequeno demais, lutando batalha grande demais. Ela se sentou numa cadeira, enterrando o rosto nas mãos, tentando respirar. 1 hora depois, o médico saiu. Apenas virose. Nada grave. Dei antitérmico. A febre já está baixando. Pode levá-lo para casa. Mas se piorar nas próximas 48 horas, tragam de volta. O alívio foi tão intenso que Beatriz sentiu as pernas fraquejarem. Luciana saiu carregando Miguel, que já estava melhor, menos vermelho, mais calmo. Obrigada, Luciana disse para Beatriz, a voz embargada. Obrigada por tudo. Elas voltaram para o carro. Miguel dormiu no trajeto de volta, cansado, mas bem. Beatriz dirigiu devagar dessa vez.
Luciana estava em silêncio no banco do passageiro, olhando pela janela. Quando pararam em frente ao Comfort, ela não saiu imediatamente. Ficou sentada, as mãos no colo, respirando fundo. Eu tenho tanto medo de perdê-lo, a voz saiu num sussurro quebrado. Ele é tudo que eu tenho. Se algo acontecer com ele, eu não sobrevivo. Beatriz olhou para ela e viu lágrimas silenciosas escorrendo. Sentiu as próprias lágrimas virem também, pela primeira vez em 2 anos. Eu sei, a voz saiu rouca. Eu perdi meu filho e não sobrevivi. Só existo. Mas com vocês, pela primeira vez, sinto que talvez eu consiga viver de novo. Luciana virou-se para ela, surpresa e comovida. Elas se olharam por um momento longo, reconhecendo dor uma na outra. Então Luciana estendeu a mão e segurou a de Beatriz. Nenhuma das duas disse mais nada. Não precisavam. O silêncio compartilhado dizia tudo. 2 mulheres quebradas, tentando se reconstruir, encontrando força uma na outra. Mas a aproximação não passou despercebida. Marta Almeida, mãe de Beatriz e presidente do Conselho da Almeida Empreendimentos, notou a mudança na filha na primeira reunião mensal, depois do episódio do hospital. Beatriz tinha chegado 5 minutos atrasada, algo impensável. Tinha olhado para o celular 3 vezes durante a apresentação dos números trimestrais. E quando Marta perguntou sobre a nova contratação no administrativo, Beatriz falou de Luciana com um tom que ia além do profissional. Marta marcou almoço para a semana seguinte. Restaurante italiano, no Jardim Europa, aquele lugar onde as cadeiras custavam mais que o salário mensal de Luciana. Beatriz sabia o que vinha. Sua mãe não fazia almoços casuais. Elas se sentaram numa mesa no canto, longe de ouvidos curiosos. Marta pediu vinho branco e carpaccio. Beatriz pediu apenas água com gás e salada. Tinha perdido o apetite nos últimos minutos, sentindo a conversa difícil se aproximando. Marta foi direto ao ponto assim que o garçom se afastou. Quem é Luciana Rodrigues? Uma funcionária, Beatriz respondeu, mantendo a voz neutra. Auxiliar administrativa. Está se saindo muito bem. Marta tomou um gole do vinho, estudando a filha. Ouvi que você a tirou da rua, que está pagando hotel para ela e o filho, que passa fins de semana com eles. Não eram acusações. Eram apenas fatos apresentados com a precisão que Marta Almeida usava em reuniões de conselho. Mas o peso estava lá, implícito em cada palavra. Beatriz sustentou o olhar da mãe. Insistou, você está usando essa mulher e essa criança para substituir Gabriel. Isso não é saudável. E olha a imagem que passa para os acionistas, diretora da empresa fazendo caridade pessoal com funcionária. A raiva veio rápida, queimando na garganta. Beatriz se inclinou para a frente, a voz baixa, mas intensa. Eu não estou substituindo ninguém. Gabriel morreu, eu sei disso. Vivo com isso todo dia. Mas Luciana e Miguel são reais, estão vivos. Precisavam de ajuda e eu dei. Isso te incomoda por quê? Porque te preocupo com você. A voz de Marta suavizou minimamente. Você está criando vínculo doentio com pessoas que mal conhece. Quando isso acabar, e vai acabar, você vai se machucar de novo. Beatriz recostou na cadeira, a exaustão súbita pesando nos ombros. Talvez seja isso que eu preciso, mãe. Sentir alguma coisa, mesmo que seja dor. Esses 2 anos, eu não senti nada. Apenas vazio. Com Luciana e Miguel, eu consigo respirar de novo. Marta ficou em silêncio por um longo momento, os dedos girando a taça de vinho. Quando falou, a voz estava cansada. Apenas tome cuidado, Beatriz. As pessoas vão julgar, vão dizer que você está aproveitando da situação de vulnerabilidade dela, ou que ela está se aproveitando de você. Eu sei lidar com julgamentos, Beatriz disse, mas a confiança na voz era falsa. Por dentro, as palavras da mãe já tinham plantado semente de dúvida. Na empresa, os comentários começaram sutis. Olhares trocados quando Beatriz almoçava com Luciana. Sussurros que paravam quando ela entrava numa sala.
Duas gerentes de RH que Beatriz tinha contratado anos atrás começaram a tratar Luciana com frieza calculada. Bom dia cortado, pedidos ignorados, pequenas sabotagens disfarçadas de esquecimentos. Luciana notou, mas não disse nada. Apenas trabalhava mais, chegava mais cedo, saía mais tarde, como se pudesse compensar a hostilidade com perfeição. Mas Beatriz via a tensão nos ombros de Luciana, via como ela comia sozinha no refeitório novamente, evitando contato. Via e sentia impotência crescente. A situação explodiu numa quinta-feira. Luciana estava no banheiro feminino do quarto andar quando ouviu vozes conhecidas. Duas gerentes entraram rindo, sem perceberem que havia alguém na cabine do fundo. Ela pensa que é Cinderela, uma delas disse, o tom de escárnio claro. Coitada, a Beatriz só está tendo surto. Logo cansa e manda ela embora. A outra riu. Você viu como ela anda atrás da patroa? Patético. Usa o filho para manipular. É óbvio. Luciana ficou congelada na cabine, a mão na tranca da porta, o sangue fervendo nas veias. Ouviu as duas lavarem as mãos, retocarem a maquiagem, saírem ainda rindo. Esperou 5 minutos em silêncio, apenas respirando, tentando controlar a raiva e a humilhação que queimavam por dentro. Quando finalmente saiu, olhou para o próprio reflexo no espelho. Viu o que elas viam. Roupas simples mesmo com o salário novo, cabelo preso sem sofisticação, maquiagem básica. Uma mulher pobre que tinha sido adotada como projeto pela patroa rica. A vergonha veio em onda sufocante. Luciana voltou para a mesa dela, pegou a bolsa, escreveu um e-mail rápido e saiu. O e-mail era simples, 2 linhas. Peço demissão a partir de hoje. Obrigada pela oportunidade. Beatriz estava em reunião quando o e-mail chegou. Leu no celular e sentiu o estômago despencar. Largou tudo. Saiu da sala no meio da apresentação, correu para o administrativo. A mesa de Luciana estava vazia. Ela já tinha ido embora. Beatriz ligou 3 vezes. Todas foram direto para a caixa postal. Mandou mensagens. Não obteve resposta. Foi até o Comfort naquela noite. Roberto informou que Luciana tinha saído de manhã com Miguel e uma mala. Tinha devolvido a chave, pagado o que devia. Não disse para onde ia. Beatriz voltou para o apartamento dela e, pela primeira vez em semanas, sentiu o vazio antigo voltar. A sala enorme e silenciosa. A vista panorâmica que não significava nada. O sucesso oco que não preenchia nenhum buraco. Ela se sentou no chão da sala, de costas para o sofá de couro italiano, e chorou. Chorou por Gabriel, por Luciana, por Miguel, por si mesma. Chorou pela solidão que voltara com força total, pela conexão que tinha encontrado e perdido em menos de 3 meses. Levou 1 semana para descobrir onde Luciana estava. Pagou o investigador particular que localizou ela num quarto de pensão em São Mateus, Zona Leste. Endereço numa rua sem asfalto, casas apertadas umas nas outras, crianças brincando descalças na terra. Outro mundo, quilômetros de distância do Jardim Paulista. Beatriz foi numa terça-feira de tarde. Deixou o carro 3 quarteirões antes, com medo de que o Mercedes chamasse atenção demais. Caminhou até a pensão, um sobrado antigo dividido em quartos minúsculos. A dona da casa, uma senhora de uns 60 anos, indicou o quarto do 2º andar. Beatriz subiu a escada de madeira que rangia a cada passo. Bateu na porta com o número 6 mal pintado. Luciana abriu. O choque no rosto dela foi imediato, seguido por algo que parecia raiva e alívio simultâneos. Como você me achou? A voz saiu controlada, mas tensa. Não importa, Beatriz respondeu. Preciso falar com você. Luciana hesitou. Depois deu passagem. O quarto era menor que o banheiro do apartamento de Beatriz. Uma cama de solteiro encostada na parede, um fogão de 2 bocas numa bancada improvisada, roupas penduradas num varal de corda. Miguel estava sentado no chão, desenhando num caderno surrado. Quando viu Beatriz, o rosto dele se iluminou.
Tia Bia, ele correu e abraçou as pernas dela. Beatriz sentiu algo se partir no peito. Abaixou-se e abraçou o menino de volta, apertando forte. Miguel, vai brincar lá fora um pouquinho? Luciana disse, a voz gentil, mas firme. O menino hesitou, olhando entre as duas mulheres, sentindo a tensão. Depois assentiu e saiu, levando o caderno. Quando a porta fechou, o silêncio na sala foi pesado. Por que você foi embora? Beatriz perguntou. Luciana cruzou os braços, postura defensiva. Porque eu não vou ser projeto de caridade de ninguém. Eu tinha vida antes de você. Vou ter depois. Miguel e eu sobrevivemos coisas piores. Você ouviu o que estão falando? Beatriz adivinhou. Luciana não respondeu, mas a expressão confirmou tudo. Beatriz deu um passo à frente. Eu não me importo com o que eles dizem. Você se importa sim, Luciana disse, a voz subindo. E você deveria. Sua mãe tem razão. Sua empresa tem razão. Eu sou funcionária pobre que você resgatou da rua. As pessoas vão achar que é caridade ou pior. E eu não aguento ser olhada assim. Não aguento que meu filho seja olhado assim. Então você prefere isso? Beatriz gesticulou ao redor, a frustração escapando. Prefere morar num quarto sem janela, trabalhando em lanchonete, só para não dever nada a ninguém? A dignidade não paga conta? A raiva na voz de Beatriz era dirigida à situação, não a Luciana, mas soou como acusação. O rosto de Luciana endureceu. Dignidade é tudo que eu tenho. Você nunca vai entender isso porque nunca precisou escolher entre comer e ter orgulho. Mas eu sim, e escolho orgulho sempre. O silêncio que seguiu foi quebrado apenas pelo som distante de crianças brincando na rua. Beatriz sentiu as lágrimas virem, mas forçou de volta. Eu errei, ela disse, a voz baixa. Errei em não perceber o que estava acontecendo na empresa. Errei em não te proteger melhor. Mas não errei em querer te ajudar. E não erro em me importar com você e com Miguel. Luciana desviou o olhar, a raiva se diluindo em cansaço. Eu não quero ser projeto, Beatriz. Você não é, Beatriz insistiu. Você é a pessoa mais forte que eu conheço, e eu quero aprender com você. Luciana deu uma risada sem humor. Aprender o quê? Como ser pobre com dignidade. Aprender a viver, Beatriz disse, e a honestidade na voz era palpável. Eu tenho dinheiro, tenho empresa, tenho tudo que deveria me fazer feliz, mas eu estava morta por dentro até te conhecer. Você e Miguel me lembraram do que é importante, do que vale a pena. Luciana finalmente olhou para ela. E o que vale a pena? Pessoas, Beatriz disse simplesmente. Conexão real. Não perfeita, não fácil, mas real. Elas ficaram paradas, a distância entre elas pequena, mas parecendo enorme. Foi Luciana quem quebrou o silêncio. Eu não sei como a gente faz isso funcionar. Você vem de um mundo, eu venho de outro. As pessoas sempre vão julgar, sempre vão achar que uma de nós está se aproveitando da outra. Então deixa eles pensarem, Beatriz disse, dando mais um passo. Eu cansei de viver pela opinião dos outros. Cansei de fazer o que é esperado, o que é seguro. Quero fazer o que é certo. E ajudar você, estar perto de você e do Miguel, é a coisa mais certa que fiz em anos. Luciana sentiu os olhos marejarem, mas a voz dela saiu firme. Se a gente faz isso, tem que ser de igual para igual. Não quero ser aquela que recebe. Quero contribuir, construir algo junto. Beatriz assentiu. Então vamos construir. Luciana hesitou. Como? Beatriz tinha pensado naquilo a semana inteira, desde que Luciana tinha saído. Tinha consultado advogados, conversado com Pedro, o sócio, rascunhado planos. Vou criar fundo de moradia popular através da construtora. Projetos para famílias de baixa renda que precisam de habitação digna. Você vai ser cogestora. Mas primeiro, você termina ensino médio, faz faculdade de administração que eu banco, aprende o negócio de verdade. Não é favor, é investimento em você. Luciana a encarou, processando. Você está falando sério? Completamente, Beatriz disse. Contrato formal, salário de mercado, 4.500 reais durante a faculdade, 8. Zero após formatura como gestora júnior,
participação societária de 20% no fundo após 3 anos. Luciana cobriu a boca com a mão, as lágrimas finalmente caindo. Não era caridade, era sociedade, era respeito, era reconhecimento de que ela tinha valor, além da situação atual. Miguel entrou naquele momento parando na porta ao ver a mãe chorando. Mãe, por que você está chorando? A tia Bia te deixou triste? Não, filho. Luciana se abaixou na altura dele, limpando as lágrimas. São lágrimas boas. A tia Bia está nos ajudando. Miguel olhou para Beatriz. Você sempre ajuda a gente. Você é legal. Beatriz se ajoelhou também, ficando na altura do menino. Vocês também me ajudam. Mais do que imaginam. O menino pensou nisso. Depois abraçou Beatriz. O abraço era apertado, cheio de afeto infantil, sem complicações. Beatriz retribuiu, fechando os olhos, permitindo-se sentir aquele momento. Quando se separaram, Luciana estendeu a mão para Beatriz. Vamos tentar então, mas do meu jeito. Com contrato, com regras claras, com respeito mútuo. Beatriz apertou a mão dela. Do seu jeito. Nos 3 meses seguintes, tudo mudou. Luciana voltou para a empresa, mas numa posição diferente. Não era mais auxiliar administrativa subordinada. Era gestora em treinamento do Fundo Almeida Social, com sala própria, responsabilidades claras, contrato assinado. Beatriz matriculou ela numa escola para fazer supletivo e terminar ensino médio acelerado. 3 vezes por semana, Luciana estudava à noite e Beatriz ficava com Miguel. Levava o menino para jantar, ajudava com lição de casa básica que ele tinha da creche, assistia desenhos com ele no sofá. Foram noites que Beatriz descobriu prazeres simples que tinha esquecido. A relação entre elas se tornou algo único. Não eram patroa e empregada, não eram apenas amigas, eram algo indefinível, parceiras construindo projetos juntas. Mulheres que se entendiam em nível profundo, que tinham salvado uma a outra de formas diferentes. A família de Beatriz continuou resistindo. Marta fez comentários ácidos em reuniões. O ex-marido, Eduardo, começou o processo questionando a saúde mental de Beatriz, tentando reverter acordos financeiros do divórcio. Dizia que ela estava emocionalmente instável, criando vínculos doentios. Beatriz enfrentou tudo com advogados e determinação renovada. Descobriu que lutar por algo que importava de verdade dava força que sucesso empresarial nunca dera. Luciana terminou o ensino médio em 6 meses. Passou no vestibular para a administração numa faculdade particular boa na Zona Sul. Beatriz pagou a primeira semestre, mas Luciana insistiu em assumir os próximos com o próprio salário. Foram meses de construção lenta. O Fundo Almeida Social começou a tomar forma. Terrenos foram comprados. Projetos arquitetônicos foram desenvolvidos. Parcerias com o governo foram estabelecidas. Luciana aprendia rápido, absorvendo conhecimento sobre gestão, sobre construção civil, sobre legislação habitacional. Beatriz a via crescer profissionalmente e sentia orgulho que ia além do mentor. Era admiração genuína. Num sábado de tarde, 8 meses após o encontro na Paulista, elas visitaram o primeiro terreno onde seria construído o conjunto habitacional. Ficava em Itaquera, área carente, mas com infraestrutura básica. 50 unidades planejadas para famílias de baixa renda. Luciana estava com prancheta, fazendo anotações, enquanto o arquiteto explicava o projeto. Miguel corria pelo terreno baldio, brincando com gravetos. Beatriz observava tudo de longe. Via Luciana comandando reunião com profissionais que tinham décadas de experiência. Via como ela fazia perguntas inteligentes, anotava detalhes, pensava em soluções. Não era mais a mulher desesperada sentada na calçada. Era profissional competente construindo futuro. E Miguel, correndo livre naquele terreno, era criança saudável e feliz. Beatriz sentiu algo apertar no peito. Não era dor dessa vez, era realização, era propósito, era a sensação de que finalmente estava fazendo algo que importava, algo maior que lucro e crescimento empresarial.
Estava mudando vidas concretas e, no processo, tinha mudado a própria vida. Luciana se aproximou depois que a reunião terminou. O arquiteto e engenheiro já tinham ido embora. Apenas elas três sobraram no terreno vazio sob o sol da tarde. Em que você está pensando? Luciana perguntou, notando a expressão contemplativa de Beatriz. Beatriz sorriu. Estou pensando que há um ano eu não conseguia sair da cama sem força de vontade sobre-humana. E agora estou aqui, construindo algo real. Graças a você. Luciana balançou a cabeça. Não, graças a nós. Você me deu oportunidade, mas eu trabalhei por ela. A gente se ajudou mutuamente. Beatriz assentiu. Você tem razão. Miguel correu até elas, o rosto suado e feliz. Mãe, tia Bia, podem vir ver o que eu achei? Ele as puxou até o canto do terreno onde tinha um pequeno jardim selvagem nascendo entre as pedras. Flores amarelas minúsculas cresciam desafiando o concreto ao redor. Olha, é bonito, Miguel apontou, orgulhoso da descoberta. As duas mulheres se abaixaram para observar. Realmente eram bonitas. Delicadas, mas resilientes, encontrando forma de existir mesmo em ambiente hostil. Assim como Luciana, assim como Beatriz também, de formas diferentes. Elas se entreolharam por cima da cabeça de Miguel. Não disseram nada, mas o entendimento estava lá. Tinham construído algo forte, algo que sobreviveria aos julgamentos, às dificuldades, às diferenças. Porque no final das contas, não importava de onde vieram ou quanto dinheiro tinham. Importava que tinham escolhido construir juntas, apoiar uma a outra, criar algo bom num mundo que precisava desesperadamente de bondade. E ali, naquele terreno vazio em Itaquera, observando flores selvagens e um menino feliz, ambas souberam que tinham encontrado algo raro: propósito, conexão e esperança. Mas a construção não foi sem obstáculos. 2 anos depois do encontro na Paulista, quando Luciana já estava no 3º semestre da faculdade e o Fundo Almeida Social já tinha aprovação para construir as primeiras 50 unidades, a resistência interna na empresa atingiu o pico. Uma reunião de conselho foi convocada especificamente para discutir o fundo. Marta presidia a mesa com 8 membros do conselho ao redor. Beatriz estava no canto oposto, postura ereta, preparada para a batalha. Luciana não tinha sido convidada, mas Beatriz sabia que aquela discussão era sobre ela. Os números foram apresentados primeiro. Investimento inicial de 12 milhões. Retorno financeiro previsto mínimo, quase simbólico. O foco era impacto social. Não lucro. Um dos conselheiros, homem de uns 60 anos com gravata cara e expressão cética, atacou primeiro. Beatriz, com todo respeito, isso não é empresa de caridade. Somos construtora comercial. Nosso objetivo é lucro para acionistas. Esse projeto desvia recursos que poderiam estar gerando retorno real. Beatriz manteve a voz calma. O fundo usa apenas 8% do orçamento anual, não compromete nenhum projeto comercial, e o retorno social é imensurável. Estamos falando de 50 famílias com moradia digna. Retorno social não paga dividendo, outro conselheiro emendou. E, francamente, a senhora tem vínculo pessoal questionável com a gestora do projeto. Isso cria conflito de interesse. O silêncio que seguiu foi tenso. Beatriz sentiu a raiva ferver, mas forçou para baixo. Luciana Rodrigues foi contratada por competência, não por vínculo pessoal. Ela terminou o ensino médio com nota máxima. Está na faculdade com bolsa por mérito acadêmico. Trabalha 60 horas semanais entre estudo e gestão do fundo. Se alguém aqui questiona a capacidade dela, pode revisar os relatórios que ela produz. São impecáveis. Marta interveio, a voz diplomática mais firme. Ninguém está questionando a capacidade da moça, Beatriz. Estamos questionando a sabedoria de misturar relações pessoais com decisões empresariais. Você tem histórico de envolvimento emocional com essa funcionária e o filho dela. Isso nubla julgamento. Beatriz olhou para a mãe.
a mágoa evidente. Meu julgamento nunca esteve mais claro. Passei 2 anos funcionando no automático depois da morte de Gabriel. Esse projeto me trouxe de volta. Trouxe propósito. E se isso incomoda, talvez o problema não seja meu. A tensão na sala era cortante. Os conselheiros se entreolharam. Marta respirou fundo. Vamos fazer o seguinte, o fundo continua, mas com auditoria externa trimestral. Qualquer irregularidade, qualquer indício de favorecimento e o projeto é cancelado. Beatriz quis argumentar, mas sabia que era o melhor acordo que conseguiria. Aceito. Quando saiu da reunião, encontrou Luciana esperando no corredor. Ela tinha ouvido tudo através da porta entreaberta. O rosto estava pálido, os punhos cerrados. Eles acham que eu sou sua protegida inútil. A voz saiu controlada, mas machucada. Beatriz segurou o braço dela. Eles estão errados, e vamos provar isso. Luciana a encarou. Como? Sendo impecável, trabalhando mais do que qualquer um, mostrando resultados que não podem ser questionados. E Luciana fez exatamente isso. Nos 6 meses seguintes, ela trabalhou com intensidade que beirava a obsessão. Acordava às 5 da manhã para estudar antes de levar Miguel para a creche. Passava o dia na empresa gerenciando licitações, conferindo orçamentos, visitando terrenos. À noite ia para a faculdade. Dormia 5 horas quando muito. Beatriz via e se preocupava. Você precisa desacelerar, disse numa sexta-feira encontrando Luciana ainda no escritório às 22h. Não posso, Luciana nem levantou os olhos da planilha. A auditoria é semana que vem. Precisa estar perfeito. Beatriz puxou uma cadeira e sentou ao lado dela. Olhou para a tela do computador. Números organizados em colunas impecáveis. Cada centavo justificado. Cada decisão documentada. Já está perfeito, Beatriz disse suavemente. Você não tem nada a provar para eles. Tenho sim. Luciana finalmente olhou para ela. E havia algo de desesperado naquele olhar. Preciso provar que não sou projeto de caridade. Que mereço estar aqui. Que você não errou em confiar em mim. Você nunca teve que provar isso. Beatriz segurou a mão dela. Eu sempre soube. Luciana sentiu as lágrimas virem, mas segurou. Levantou-se e pegou a bolsa. Vou pegar Miguel na sua casa e ir para o apartamento. Obrigada por ficar com ele hoje. Era a rotina delas agora. Nos dias de aula, Beatriz buscava Miguel na creche e levava para o apartamento dela. Eles jantavam juntos, assistiam desenhos, faziam lição. O menino já tinha escova de dentes no banheiro de hóspedes, roupas na gaveta, brinquedos espalhados pela sala. Quando chegaram no apartamento, Miguel estava dormindo no sofá, coberto com manta. A TV ainda passava desenho no volume baixo. Beatriz tinha adormecido na poltrona ao lado, notebook aberto no colo, com trabalho inacabado. Luciana parou na entrada da sala, apenas observando. Aquela cena doméstica, simples e bonita. A mulher que tinha salvado elas, que continuava salvando todos os dias de formas pequenas e grandes. Miguel se mexeu, murmurando no sono. Beatriz despertou imediatamente. O instinto maternal, que nunca tinha morrido completamente. Quando viu Luciana, sorriu sonolenta. Desculpa, acabei cochilando. Tudo bem. Luciana entrou, sentando na beirada do sofá. Passou a mão nos cabelos de Miguel com carinho. Obrigada por cuidar dele. É sempre um prazer, Beatriz disse, e a sinceridade era óbvia. Ele me faz bem. Elas ficaram em silêncio por um momento. Apenas o som da TV e a respiração suave de Miguel. Luciana finalmente falou, a voz baixa para não acordar o menino. Às vezes eu me sinto culpada. Beatriz franziu a testa. Culpada por quê? Por ter aceitado sua ajuda. Por ter deixado você entrar nas nossas vidas. Por não conseguir retribuir na mesma medida. Luciana olhou para as próprias mãos. Você me deu emprego, educação, oportunidade. O que eu te dei, além de mais preocupação? Beatriz se inclinou para a frente, esperando Luciana olhar para ela. Quando seus olhos se encontraram, Beatriz falou com intensidade calma. Você me deu razão para viver de novo. Me deu propósito.
Me mostrou que ainda posso fazer diferença no mundo. Você e Miguel me lembraram do que é importante. Isso não tem preço. Luciana sentiu a emoção apertar a garganta. Eu não sei como agradecer. Você já agradece, Beatriz disse. Todo dia. Com seu trabalho, com sua dedicação, com sua amizade. Vocês são minha família agora, a única que importa. As lágrimas vieram então silenciosas. Luciana as limpou rapidamente, rindo entre elas. Olha, gente, 2 mulheres crescidas chorando numa sexta à noite. Beatriz riu também. Temos direito. Foi uma semana difícil, Luciana assentiu. Mas a auditoria vai ser boa. Eu garanto. Vai sim, Beatriz concordou. Porque você é excepcional no que faz. E na segunda-feira seguinte, a auditoria começou. 3 dias de profissionais externos revisando cada documento, cada planilha, cada decisão do Fundo Almeida Social. Luciana apresentou tudo com clareza e precisão, que impressionou até os céticos. No 4º dia, o relatório foi entregue ao conselho. Beatriz leu primeiro, sozinha no escritório. Cada página confirmava o que ela sempre soube: gestão impecável, nenhuma irregularidade, processos transparentes, uso eficiente de recursos e, no final, uma nota especial. A gestora do projeto demonstra competência rara. Recomendamos continuidade sob sua liderança. Beatriz levou o relatório para Luciana. Encontrou ela no escritório pequeno que ocupava, Miguel desenhando no canto enquanto esperava a mãe terminar o expediente. Leia, Beatriz entregou o documento. Luciana leu em silêncio, os olhos percorrendo as páginas. Beatriz observou o momento exato em que a tensão nos ombros dela se dissolveu. Quando terminou, Luciana levantou os olhos, brilhando com lágrimas contidas. A gente conseguiu. A voz saiu num sussurro aliviado. Você conseguiu, Beatriz corrigiu. Luciana se levantou e, pela primeira vez em meses de relação profissional cuidadosamente mantida, abraçou Beatriz. Não foi abraço rápido e educado. Foi abraço de gratidão profunda, de alívio, de reconhecimento mútuo. Beatriz retribuiu, apertando forte. Miguel largou os lápis de cor e correu para abraçar as duas. Elas riram, incluindo o menino no abraço. Ali, naquele escritório pequeno com vista para o pátio interno da empresa, as 3 pessoas formavam algo que ia além de relação profissional ou amizade. Eram família construída por escolha, por esforço, por amor não romântico, mas genuíno. Nos meses seguintes, a obra começou. Máquinas entraram no terreno em Itaquera. Fundações foram cavadas. Estruturas começaram a subir. Luciana visitava o canteiro 3 vezes por semana. Capacete na cabeça, bota de segurança nos pés, conversando com mestres de obra e pedreiros. Ela conhecia cada detalhe de cada unidade. Sabia quais famílias seriam contempladas. Tinha entrevistado pessoalmente cada uma. Via nelas o reflexo do que tinha sido. Mães solteiras trabalhando 3 empregos. Pais desempregados lutando para manter dignidade. Crianças merecendo infância melhor. Beatriz acompanhava quando podia, mas deixava Luciana liderar. Aquele era projeto dela agora. Beatriz tinha plantado a semente, mas Luciana fazia crescer. 1 ano e meio depois do início das obras, as primeiras unidades ficaram prontas. Apartamentos de 42 metros quadrados, 2 quartos, sala, cozinha, banheiro. Simples, mas dignos, com acabamento de qualidade, não luxuoso, mas durável. Projetados por arquitetos que Luciana tinha contratado, pensando em funcionalidade e conforto para famílias reais. A entrega das chaves foi marcada para um sábado de manhã. 50 famílias presentes. Imprensa local cobrindo. Funcionários da Almeida Empreendimentos voluntariando para ajudar na mudança. Beatriz fez discurso curto. Falou sobre responsabilidade social, sobre retribuir a comunidade, sobre construir cidade mais justa. Mas quando passou o microfone para Luciana, algo mudou. Luciana ficou parada no pequeno palco montado no pátio central do conjunto habitacional.
Olhou para as 50 famílias, para os rostos esperançosos, para as crianças agitadas querendo conhecer a casa nova. Respirou fundo. Há 3 anos, eu estava sentada na calçada da Avenida Paulista com meu filho nos braços, sem ter para onde ir. A voz dela ecoou clara no silêncio atento. Tinha perdido emprego, casa, dignidade. Achei que não tinha jeito, que a gente não ia sobreviver. O público ficou em silêncio absoluto, apenas ouvindo. Então alguém parou e ofereceu ajuda. Não esmola, não pena. Oportunidade. Chance de reconstruir com trabalho e esforço. Luciana olhou para Beatriz, que estava ao lado do palco. E eu aprendi algo nesses 3 anos. Dignidade não se perde quando você aceita ajuda. Se perde quando você desiste. Vocês aqui não desistiram. Trabalharam, lutaram, mereceram estar aqui. Essas casas não são favor. São direito de vocês. O aplauso começou baixo e cresceu. Pessoas chorando abertamente. Luciana desceu do palco e começou a entregar as chaves pessoalmente, abraçando cada família, conhecendo cada história. Beatriz observava de longe. Pedro, o sócio, se aproximou. Ela é incrível, ele comentou. Você fez bem em apostar nela. Beatriz sorriu. Ela sempre foi incrível. Só precisava de chance de mostrar. Uma mulher de uns 32 anos se aproximou de Beatriz. Carregava a menina de 5 anos no colo e segurava a mão de menino de 7. Os olhos estavam vermelhos de chorar. A senhora é a Beatriz. A voz saiu trêmula. Beatriz assentiu. A mulher estendeu a mão livre, apertando forte. Obrigada. Obrigada por existir, por fazer isso. Meus filhos vão ter quarto próprio pela primeira vez na vida. Beatriz sentiu a emoção subir, mas manteve sob controle. Apenas sorriu e disse: a Luciana que fez acontecer. Agradeça a ela. Mas foi a senhora que acreditou nela primeiro. A mulher insistiu. E isso mudou tudo para muita gente. Depois que a mulher se afastou, Beatriz ficou parada no meio do pátio, observando famílias entrando nas casas novas, crianças correndo pelos corredores, pessoas chorando de felicidade. Gabriel teria 8 anos agora. Teria corrido por ali com as outras crianças, explorando, rindo, vivo. A dor veio, mas diferente. Não era mais dor paralisante. Era dor que conviveu com propósito, com significado. Gabriel tinha morrido, mas o amor que Beatriz tinha por ele não morreu. Tinha se transformado. Tinha se expandido para incluir outras pessoas, outras crianças, outras histórias. Luciana apareceu ao lado dela. Miguel estava com as mãos balançando uma bandeirinha que alguém tinha dado. O que você está pensando? Luciana perguntou suavemente. Beatriz olhou para ela. No Gabriel. Em como ele estaria feliz vendo isso? Luciana segurou a mão livre dela, a que Miguel não ocupava. Ele estaria orgulhoso de você. Beatriz apertou a mão dela. Acho que ele estaria. E pela primeira vez em 3 anos, conseguiu pensar no filho sem sentir que estava se afogando. Conseguiu lembrar com amor em vez de apenas dor. Naquela noite, depois que todas as famílias tinham se instalado e o evento tinha acabado, Beatriz convidou Luciana e Miguel para jantar. Não em restaurante caro, mas no apartamento dela. Beatriz cozinhou macarrão com molho que Gabriel adorava, salada simples, pão de alho, comida caseira e reconfortante. Eles comeram na mesa da cozinha, a mesma que Beatriz não usava havia anos. Miguel contava sobre a escola, sobre os amigos novos que tinha feito na creche. Luciana comentava sobre a faculdade, sobre projeto que estava desenvolvendo. Beatriz apenas ouvia, participando quando perguntada, mas principalmente absorvendo aquela normalidade doméstica que tinha esquecido existir. Depois do jantar, Miguel adormeceu no sofá, assistindo o filme. Beatriz e Luciana ficaram na varanda, olhando a cidade iluminada, cada uma com taça de vinho na mão. Você mudou minha vida, Luciana disse de repente. Beatriz olhou para ela. Nós mudamos uma a vida da outra. Luciana assentiu. Mas sabe o que mais me impressiona? O quê? Você nunca me fez sentir pequena.
Mesmo tendo tudo e eu não tendo nada, você sempre me tratou como igual, porque você é minha igual. Beatriz disse simplesmente. Classe social, dinheiro, nada disso define valor de uma pessoa. Você me ensinou isso tanto quanto eu posso ter te ensinado qualquer coisa. Elas ficaram em silêncio confortável, apenas existindo lado a lado. Duas mulheres que o destino tinha colocado no mesmo caminho numa noite chuvosa 3 anos atrás. Duas mulheres que tinham escolhido construir algo bonito juntas, apesar de todos os obstáculos. Lá dentro, Miguel roncava suavemente, criança segura e amada. Lá embaixo, a cidade continuava seu ritmo frenético, milhões de vidas acontecendo simultaneamente. E ali, naquela varanda, Beatriz e Luciana simplesmente estavam presentes, sem precisar falar, sem precisar fazer, apenas sendo. E era suficiente. Era tudo. 6 meses depois, na formatura de Luciana em administração, Beatriz estava na plateia. Miguel, ao lado dela, vestido com roupinha de festa, balançando as pernas inquieto. Quando chamaram o nome de Luciana Rodrigues, ela subiu ao palco. Recebeu o diploma com honras, láurea acadêmica por desempenho excepcional. A plateia aplaudiu. Miguel gritou tão alto que as pessoas ao redor riram. Beatriz aplaudiu com lágrimas nos olhos. Orgulho que sentia era maternal, era de amiga, era de parceira, era de tudo misturado. Naquele momento, olhando Luciana no palco segurando o diploma que tinha conquistado com esforço sobre-humano, Beatriz soube que tinha feito a escolha certa naquela noite chuvosa 3 anos atrás. Parar o carro tinha mudado 2 vidas. 3, contando Miguel. Talvez 53, contando as famílias do conjunto habitacional. Dignidade não se dá, se reconhece. E quando 2 mulheres fortes se unem, não há crise que não possam transformar em recomeço. 2 anos e meio depois da formatura, o Fundo Almeida Social já tinha construído 180 unidades habitacionais espalhadas por 3 regiões da cidade. Luciana era agora gestora plena com salário de R$ 8.000 e participação societária de 20% como acordado. Tinha se tornado referência no setor. Dava palestras em universidades sobre gestão de projetos sociais. Tinha sido entrevistada por 3 revistas especializadas. Seu nome aparecia em artigos sobre empreendedorismo social e superação. Miguel, agora com 7 anos, estudava em escola particular com bolsa integral, que Luciana tinha conseguido por mérito acadêmico dele. O menino era inteligente, curioso, gentil. Falava que quando crescesse, queria ser arquiteto para construir casas bonitas para todo mundo. Beatriz tinha reduzido a jornada de trabalho de 16 para 10 horas diárias. Delegava mais, confiava mais, vivia mais. Fazia terapia semanalmente com psicóloga que a ajudava a processar o luto de Gabriel de forma saudável. Tinha reconstruído relação com a mãe depois de meses de conversas difíceis, mas necessárias. Marta ainda não entendia completamente, mas tinha aprendido a respeitar as escolhas da filha. O ex-marido Eduardo tinha desistido dos processos depois que o juiz rejeitou todas as alegações de instabilidade emocional. Beatriz não era instável, era finalmente saudável. Numa manhã de segunda-feira, clara e ensolarada, Beatriz e Luciana visitaram juntas a primeira unidade habitacional do conjunto em Itaquera. A família que morava ali tinha pedido para agradecer pessoalmente. Era Fernanda, a mulher de 32 anos que tinha abordado Beatriz na entrega das chaves 3 anos atrás. Quando chegaram, Fernanda estava esperando na porta. Os filhos ao lado dela, visivelmente maiores, saudáveis. A menina agora tinha 8 anos e estava uniformizada para ir à escola. O menino tinha 10 e segurava troféu pequeno de futebol. Entrem, por favor. Fernanda abriu a porta com um sorriso enorme. O apartamento estava impecável. Móveis simples, mas bem cuidados. Cortinas coloridas nas janelas. Fotos de família na parede. Plantas em vasos na varanda pequena.
Cheiro de café fresco vindo da cozinha. Era lar verdadeiro, construído com amor e esforço. Fernanda serviu café e bolo que tinha feito de manhã. Sentaram-se na mesa da cozinha, aquela mesma que tinha vindo com o apartamento. Queria que vocês soubessem o que mudou, Fernanda começou, a voz emocionada. Antes a gente morava num cômodo alugado em cortiço. Meus filhos dormiam no mesmo colchão que eu. Não tinha privacidade, não tinha dignidade. Agora eles têm quarto próprio. Fazem lição numa mesa de verdade. Trazem amigos para brincar sem vergonha. Luciana ouvia com atenção absoluta. Beatriz bebia o café devagar, absorvendo cada palavra. E eu consegui voltar a estudar. Fernanda continuou. Estou fazendo supletivo à noite. Quero trabalhar com educação infantil, ser professora. Meus filhos me veem estudando e se esforçam também na escola. A gente está construindo futuro diferente. Isso é incrível, Luciana disse, e o orgulho na voz era genuíno. Você merece tudo isso. Fernanda balançou a cabeça, os olhos marejando. Eu merecia chance. Vocês me deram. O resto foi trabalho meu. Mas a chance veio de vocês. Quando saíram 1 hora depois, já quase meio-dia, Beatriz e Luciana caminharam lentamente pelo pátio central do conjunto. Crianças brincavam nos bancos, sob as árvores que tinham sido plantadas e já estavam crescidas. Roupas secavam nos varais das varandas. Pessoas cumprimentavam umas às outras pelos corredores. Havia comunidade ali. Não apenas prédio, mas lar coletivo. Elas pararam no centro do pátio. O sol batia forte, mas agradável. Uma brisa leve fazia as folhas das árvores sussurrarem. Você está pensando nele? Luciana perguntou suavemente. Beatriz assentiu. Sempre penso, mas agora consigo pensar sem me despedaçar. Luciana tocou o braço dela. Ele estaria orgulhoso do que você construiu aqui. Beatriz sorriu, os olhos brilhando, mas não derramando lágrimas. Acho que ele estaria, e estaria feliz que encontrei vocês. Luciana apertou o braço dela. Nós também te encontramos. Foi mútuo. Elas ficaram ali paradas por mais alguns minutos, apenas observando a vida acontecendo ao redor. Crianças correndo, adultos trabalhando, cachorros latindo, a cidade pulsando em todas as direções. Miguel apareceu correndo. Beatriz tinha buscado ele na escola no caminho e deixado brincando com outras crianças enquanto elas visitavam Fernanda. Mãe, tia Bia, olha o que eu ganhei. Ele mostrou adesivo de super-herói que alguma criança tinha dado. Muito legal. Luciana se abaixou na altura dele. Você agradeceu? Agradeci sim. E chamei ele para o meu aniversário. Pode, mãe? Pode sim, filho. O menino sorriu e saiu correndo de volta para os amigos. Beatriz e Luciana se entreolharam. 7 anos, Beatriz disse. Ele vai fazer 7 anos. Mesma idade que Gabriel tinha quando a voz falhou. Luciana segurou a mão dela. Eu sei. E tudo bem sentir isso. Beatriz assentiu, apertando a mão de volta. Obrigada por entender. Sempre, Luciana disse simplesmente. Elas começaram a caminhar de volta para o carro. O trajeto era lento, apreciando o dia bonito, a sensação de realização, a companhia uma da outra. Quando chegaram ao estacionamento, Beatriz parou antes de abrir a porta do carro. Se virou para Luciana. Você sabe que mudou minha vida completamente, né? Luciana sorriu. Você também mudou a minha. A gente se salvou mutuamente, Beatriz concordou. E continuamos salvando, todo dia, um pouco. Essa é a parte boa. Elas abraçaram ali mesmo, no estacionamento ensolarado, com Miguel correndo ao redor, fazendo barulhos de avião com os braços abertos. Não foi abraço dramático ou carregado de tensão. Foi abraço de 2 amigas, 2 irmãs de alma, 2 parceiras que tinham construído algo bonito juntas. Quando se separaram, Miguel abraçou as 2 ao mesmo tempo, rindo. Grupo abraço! Ele gritou. Elas riram também, incluindo o menino no centro. Ali, naquele momento simples, sob o sol de meio-dia num estacionamento de conjunto habitacional em Itaquera, as 3 pessoas formavam unidade. Não eram família tradicional, eram algo melhor.
Eram família escolhida, construída sobre respeito, sobre esforço mútuo, sobre amor genuíno que transcendia classe social, idade, história. No caminho de volta, Miguel dormiu no banco de trás. Beatriz dirigia. Luciana, no passageiro, olhava pela janela, observando a cidade passar. Conseguimos, ela disse de repente. Beatriz olhou de relance. Conseguimos o quê? Transformar dor em algo bom. Você transformou a dor de perder Gabriel em projeto que ajuda centenas de famílias. Eu transformei a dor de estar na rua em força para nunca mais voltar. A gente pegou o que era ruim e fez ficar bom. Beatriz sentiu algo apertar no peito, mas era aperto bom. Era reconhecimento de verdade profunda. Você tem razão. E continuamos fazendo isso. Todo dia, Luciana assentiu. E vamos continuar. Tem muita família precisando ainda. Muito trabalho pela frente. Beatriz sorriu. Bom, assim a gente não para. Quando chegaram no prédio onde Luciana morava agora, apartamento de 2 quartos que ela alugava com o próprio salário em bairro seguro e bem localizado, Miguel acordou. Esfregou os olhos bocejando. Já chegamos? A voz saiu sonolenta. Já sim, filho. Vamos subir. Beatriz ajudou a carregar a mochila de Miguel. Subiu com eles até o apartamento, não porque precisasse, mas porque gostava daqueles momentos finais do dia. Gostava de ver Miguel tomar banho e colocar pijama. Gostava de ajudar Luciana a fazer o jantar simples. Gostava de sentar à mesa com eles e apenas conversar sobre o dia. Ficou para o jantar naquela noite, macarrão instantâneo que Miguel adorava, salada que Luciana insistia que ele comesse, suco de caixinha. Comida simples e reconfortante. Eles conversaram sobre tudo e nada. Sobre a escola de Miguel, sobre reunião que Luciana tinha amanhã, sobre viagem que Beatriz planejava fazer no mês seguinte para conhecer novos fornecedores. Conversa cotidiana de pessoas que se importavam umas com as outras. Depois do jantar, Beatriz ajudou Miguel com lição de matemática enquanto Luciana lavava a louça. Quando terminou, Miguel abraçou ela. Boa noite, tia Bia. Te amo. Eu também te amo, pequeno. Beatriz beijou a testa dele, sentindo gratidão imensa por aquele menino existir. Luciana acompanhou Beatriz até a porta. Obrigada por hoje, por tudo, sempre. Beatriz abraçou ela. Para de agradecer. Você faz tanto por mim quanto eu faço por você. Luciana sorriu. Tudo bem, mas obrigada mesmo assim. Quando Beatriz chegou no próprio apartamento 1 hora depois, o espaço não parecia mais vazio. Ainda era grande, ainda tinha vista panorâmica, mas agora tinha vida. Tinha fotos de Miguel nas prateleiras, tinha desenhos dele na geladeira, tinha brinquedos esquecidos embaixo do sofá. Tinha sinais de que pessoas reais passavam por ali, deixavam marcas, importavam. Ela se serviu de vinho, mas apenas uma taça. Foi para a varanda. Olhou a cidade iluminada se estendendo infinitamente. Pensou em Gabriel, como sempre pensava, mas dessa vez sorriu, porque sabia que tinha honrado a memória dele da melhor forma possível. Tinha pegado a dor da perda e transformado em amor que se expandia para incluir outras pessoas. Não tinha substituído Gabriel. Ninguém poderia. Mas tinha permitido que o coração voltasse a funcionar, a sentir, a se importar. Pensou em Luciana, na mulher forte que tinha conhecido chorando na calçada 3 anos atrás, na profissional competente que ela era agora, na amiga verdadeira que se tornara. Pensou em Miguel, no menino alegre que corria livre, que sonhava grande, que tinha futuro pela frente. Pensou nas 180 famílias vivendo em casas dignas. Pensou em Fernanda estudando para ser professora. Pensou em todas as crianças tendo quartos próprios, fazendo lição em mesas de verdade, trazendo amigos para brincar sem vergonha. E percebeu que aquela era a verdadeira riqueza, não os milhões na conta bancária, não a empresa faturando alto, não o apartamento de 200 metros quadrados. Era conexão humana, era fazer diferença concreta na vida de pessoas reais, era acordar com propósito,
Era ter alguém para abraçar, alguém que se importava, alguém que via você de verdade. No dia seguinte, terça-feira normal de trabalho, Beatriz chegou no escritório às 9 da manhã, em vez das 7. Cumprimentou funcionários pelo caminho. Perguntou como tinham sido os finais de semana. Realmente ouviu as respostas. Luciana já estava na sala dela quando Beatriz passou. Bateu na porta. Posso entrar? Claro. Luciana levantou os olhos da planilha, sorrindo. Beatriz se sentou na cadeira em frente à mesa. Tive uma ideia. Luciana arqueou a sobrancelha, curiosa. Que ideia? Quero expandir o fundo. Mais 200 unidades nos próximos 2 anos. Você toparia liderar isso? Luciana piscou, processando. 200 unidades. É muito trabalho. Eu sei. Mas se alguém consegue, é você. E vamos contratar assistentes. Montar equipe maior. Você não vai fazer sozinha. Luciana pensou por um momento. Depois assentiu, determinação nos olhos. Eu topo. Vamos fazer. Beatriz sorriu. Então vamos. Elas passaram a manhã discutindo o projeto. Números, cronogramas, orçamentos. Trabalho que amavam, que tinha significado, que mudava vidas concretas. No intervalo do almoço, desceram juntas para o refeitório. Pegaram comida, sentaram na mesa comum com outros funcionários. Participaram da conversa sobre futebol, sobre novela, sobre fofoca leve de escritório. Eram apenas 2 mulheres almoçando. Uma que tinha nascido em berço de ouro e aprendido que dinheiro não compra felicidade. Outra que tinha nascido sem nada e aprendido que dignidade independe de conta bancária. 2 mulheres que o destino tinha colocado no mesmo caminho numa noite chuvosa. 2 mulheres que tinham escolhido construir algo bonito juntas e continuavam construindo, todo dia, um tijolo de cada vez. No fim da tarde, quando o sol começava a se pôr, tingindo o céu de laranja e rosa, Beatriz olhou pela janela do escritório. Via a cidade inteira lá embaixo, milhões de vidas acontecendo simultaneamente, milhões de histórias de dor, de luta, de esperança, e sabia que não podia salvar todo mundo. Mas tinha salvado alguém, e alguém tinha salvado ela de volta. Pegou o celular e mandou mensagem para Luciana. Obrigada por existir. A resposta veio segundos depois. Obrigada por me encontrar. Beatriz sorriu, guardando o celular. Olhou ao redor do escritório, o trabalho que construíra, a empresa que administrava, o sucesso que alcançara. Nada disso tinha trazido felicidade, mas Luciana sim, Miguel sim, o propósito sim. Pela primeira vez em anos, Beatriz Almeida sentia que estava realmente vivendo, não apenas existindo, não apenas funcionando, vivendo de verdade. E aquela terça-feira comum, sem nada de especial acontecendo, era prova disso, porque felicidade não estava nos grandes momentos. Estava no cotidiano, estava em almoçar com amiga, estava em ajudar criança com lição, estava em ver família prosperando em casa que você ajudou construir, estava nas coisas simples que fazem vida valer a pena. Naquela noite, Beatriz jantou sozinha no apartamento, mas não se sentiu solitária, porque sabia que amanhã veria Luciana de novo, amanhã abraçaria Miguel de novo, amanhã continuaria o trabalho que importava. E ali, naquele apartamento em São Paulo, comendo macarrão simples na varanda, enquanto observava a cidade iluminada, Beatriz entendeu que aquilo era riqueza verdadeira. Não era dinheiro, não era sucesso, era ter pessoas que te viam de verdade, era ter propósito que fazia diferença, era ter coragem de continuar mesmo depois da dor devastadora. Não era a felicidade perfeita dos contos de fadas, era felicidade real, construída sobre perdas e recomeços, sobre erros e acertos, sobre escolha diária de se importar. Era sobre encontrar alguém sentado na calçada chorando e parar o carro. Era sobre aceitar ajuda mesmo com o orgulho ferido. Era sobre construir pontes onde existiam muros. E às vezes, numa noite chuvosa de terça-feira, uma mulher rica e uma mulher pobre se encontram na Avenida Paulista e mudam uma a vida da outra para sempre.
Não porque uma salvou a outra, mas porque ambas escolheram se salvar mutuamente. Dignidade não se dá, se reconhece. E quando duas mulheres fortes decidem unir forças, não existe crise que não possa ser transformada em recomeço, não existe dor que não possa gerar propósito, não existe solidão que não possa ser curada com conexão verdadeira. Era sobre isso. Sempre foi. Yeah.